conhecer o universo dos quadrinhos do Homem de Ferro e não sabe muito bem por onde, então você veio ao lugar certo. Esse é o canal Os Mestres do Universo e esse daqui é o guia de leitura de quadrinhos do Homem de Ferro. Olá mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa semana nós vamos saber tudo sobre os quadrinhos da Trindade da Marvel, como assim está sendo chamada: Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Começando hoje pelo guia de quadrinhos do Homem de Ferro. Então nesse vídeo você vai saber tudo sobre as melhores histórias do Homem de Ferro nos quadrinhos e como começar a ler esses quadrinhos desse que se tornou um dos principais personagens da Marvel, mas que até antes de 2008 era um personagem até do segundo escalão da Marvel e inclusive odiado por muitos dos leitores de quadrinho. O Homem de Ferro não era literalmente um personagem importante, você vai entender um pouquinho nesse guia, mas a partir de 2008, com o universo cinematográfico da Marvel, ele passou a ser, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais importantes e mais adorados desse universo nos cinemas da Marvel Studios. Antes de começar, se você chegou aqui através desse vídeo, já deixa a sua inscrição e deixa o seu like porque ajuda bastante na divulgação desse vídeo aqui. Se você quer começar a ler quadrinhos, cara, esse daqui é o lugar certo. Aqui na descrição tem playlists de como você começar a ler os quadrinhos da Marvel, da DC, inclusive de cada um dos heróis. O Homem de Ferro surgiu pela primeira vez na revista Tales of Suspense número 39, criado por ninguém menos do que Stan Lee e desenhado por Jack Kirby. Ele era um personagem muito diferente do que a Marvel trazia naquele momento lá nos anos 60, porque naquele momento principalmente a Marvel queria criar uma conexão entre o leitor e o herói que estava dentro das páginas dos quadrinhos. Ela fez isso muito bem com o Homem-Aranha, com o Quarteto Fantástico também, mas com o Homem de Ferro era uma pegada muito diferente. Ele era um playboy bilionário que era muito mulherengo, cheio de problemas e que por isso era muito diferente de todos os outros personagens da Marvel. Não tinha muito como o público se conectar com ele. Mesmo assim, o personagem consegue sim se conectar com o público e fazer um sucesso que viria a trazer ele como um dos principais dos Vingadores anos depois. Essas histórias ali dos anos 60 são muito boas e a gente tem uma apresentação de quem seria o Homem de Ferro no futuro. E uma curiosidade é que o Homem de Ferro foi inspirado no magnata Howard Hughes, que existiu lá naquela época que ele foi criado. Ele era um inventor bilionário, muito mulherengo também, cheio de problemas, quase a descrição do Tony Stark, que foi a inspiração do Stan Lee para criar esse personagem. O próprio Stan Lee já falou isso, dizendo até que esse Howard ele era um cara tão gênio e tão louco quanto o Homem de Ferro. Então é legal fazer essa comparação de como que o Homem de Ferro foi inspirado, né? Foi inspirado nesse bilionário da época, Howard Hughes. A primeira indicação desse guia é exatamente Tales of Suspense número 39, que é a estreia do Homem de Ferro nos quadrinhos. Stark sobrevivia a uma explosão e era preso por alguns sequestradores. Enquanto isso, o seu coração era atacado por estilhaços das granadas que tentavam matá-lo o tempo todo. Ele cria uma armadura para conseguir fugir desse local, acaba se tornando o Homem de Ferro depois disso. O filme de 2008 é muito baseado nessa história, então é um filme muito bacana que a gente consegue acompanhar tudo o que aconteceu, mas aqui nós temos uma pegada muito sessentista, vamos dizer assim, dos quadrinhos, com um visual até um pouco estranho, mas uma história bacana que é a apresentação do Tony Stark, do Homem de Ferro, ao mundo dos quadrinhos. Em segundo lugar, uma das mais clássicas histórias do Homem de Ferro, sem dúvida nenhuma, o Demônio da Garrafa. Aqui pela primeira vez os quadrinhos pegavam um personagem tão importante quanto ele era na época e colocavam numa situação tão fragilizada quanto na luta contra o alcoolismo. Ele precisava enfrentar o alcoolismo que estava acabando com a vida do Tony Stark. Além disso, ainda tinha que enfrentar Justin Hammer, que era um cara que vinha fazendo várias armações contra ele. Então são os dois inimigos principais do Tony nessa história e mostra muito as consequências do que o Tony vinha vivendo dentro do universo ali dos quadrinhos da Marvel. Essa é uma história muito importante que se tornou indispensável para qualquer fã do personagem e para qualquer fã da Marvel, porque realmente é uma história muito importante do Homem de Ferro. Em terceiro lugar, o Monge de Ferro é a história onde Dennis O'Neil decide pegar tudo que tinha sido feito lá no Demônio da Garrafa e afundar ainda mais do Tony Stark. Aqui o Tony vai até parar nas ruas e perde tudo que tinha pro alcoolismo, cara. É uma história muito boa, que mostra ainda mais o declínio desse personagem e a batalha dele para conseguir se reerguer. E ainda precisa enfrentar o Obadiah Stane, que acaba surgindo no final dessa história como o Monge de Ferro em uma batalha muito épica. Essa história também foi adaptada lá no filme de 2008, no final a gente vê o Monge de Ferro e tudo mais, mudaram um pouco a origem do vilão
mas é basicamente aquilo que acontece numa história muito bacana, que vale muito a pena a sua leitura, pela luta, pelo que o Tony passa, a gente cria uma empatia com esse personagem que acaba sendo muito, muito legal. E em quarto lugar nós temos Doom Quest, uma história muito divertida que coloca Tony Stark e Doutor Destino sendo levados para a época de Camelot junto com o Rei Arthur. É uma história que é bem divertida, muito despretensiosa, mas que acaba trazendo momentos muito, muito bacanas, inclusive com o Tony se juntando aos Cavaleiros da Távola Redonda para enfrentar o Doutor Destino, cara. Uma história, como eu disse, despretensiosa, divertida, que faz a gente conhecer muito da personalidade mais engraçada e divertida do Tony e faz com que a gente entenda muito sobre como esse personagem é. Uma história de um cara muito genial de ter pensado em colocar dois personagens tão distintos quanto o Doutor Destino e o Homem de Ferro frente a frente para uma batalha. Uma história muito interessante que vale muito estar nessa lista e vale a sua leitura. Em quinto lugar nós temos a Guerra das Armaduras, mais uma história muito, muito boa do Homem de Ferro. Aqui os inimigos do Homem de Ferro roubam a sua tecnologia e o Tony se vê obrigado a lutar contra a sua própria criação, cara. Então a gente vê realmente o Tony batendo de frente com as suas armaduras para conseguir pegar de volta essa tecnologia que dele foi roubada. É uma história muito legal, muito bem construída, que coloca o Tony Stark de frente com a SHIELD e até com o governo dos Estados Unidos, cara. A quinta indicação desse guia, a Guerra das Armaduras. Em sexto lugar nós temos A Semente do Dragão, uma história muito bem escrita pelo John Byrne, onde ele coloca o maior vilão do Homem de Ferro nos quadrinhos, sem dúvida nenhuma, o Mandarim, como principal vilão dessa história. Aqui nós temos um Mandarim repaginado, repensado pelo John Byrne como um personagem ainda mais poderoso, que aliado com outro vilão da Marvel traz muitos problemas para o Homem de Ferro. Para vencer essa batalha o Tony precisa muito da ajuda do seu amigo Rhodes, que acabaria virando máquina de combate um pouco mais pra frente, mas os dois se ajudam muito nessa história que conta aí o principal, talvez, o principal quadrinho com certeza em que o Mandarim aparece. Em sétimo lugar, Máquina de Combate. Rhodes foi por muito tempo o grande companheiro do Tony Stark, inclusive assumindo o manto de Homem de Ferro, enquanto o Tony ficou tão impossibilitado pelo alcoolismo que não podia mais exercer a função como o herói da Marvel. Então nessa história o Rhodes recebe a armadura de máquina de combate que o Tony havia criado para uma batalha que foi necessária a utilização dela com muito mais armas e passa a ser o Máquina de Combate, um personagem muito legal que até mesmo no universo cinematográfico da Marvel é bem utilizado, bem construído e tem uma importância muito grande ali do lado do Tony Stark. Nos quadrinhos também é assim e aqui a gente conhece, vamos dizer assim, a origem do Máquina de Combate. E em oitavo lugar nós temos Extremis, mais uma grande história do Homem de Ferro. Aqui, criminosos descobrem um vírus tecno-orgânico que acaba transformando eles meio que em um ciborgue, quase que em uma máquina ali, e acabam trazendo muita destruição. O Tony se vê frente a um dos seus piores inimigos, cara, e ele quase morre nessa luta. Depois o único jeito que ele vê, que ele enxerga para conseguir vencer esse inimigo é injetando o vírus nele próprio e ele meio que se torna um só com a sua armadura, cara. Então aqui nós não temos mais Tony Stark dentro de uma armadura, nós temos um super-humano repleto de tecnologia enfrentando um outro super-humano numa batalha muito épica. Aqui a gente enxerga muito do heroísmo do Tony Stark, porque era um vírus que ninguém sabia ainda os efeitos colaterais, o que podia acontecer, mas ele toma mesmo assim porque ele sabe que é o único jeito de enfrentar esse vilão. Mais uma história muito incrível do Homem de Ferro, que já vinha ganhando mais corpo ali de 2005 pra frente, até chegar em 2008 com o seu filme e aí para se tornar o principal personagem da Marvel. E em nono lugar nós temos uma das mais clássicas histórias da Marvel, Guerra Civil, lá de 2006. Aqui nós temos Homem de Ferro e Capitão América batendo de frente pelo registro de super-humanos e o Homem de Ferro ficando ao lado do governo, causando uma batalha muito foda. Aqui nós temos um Homem de Ferro extremamente arrogante, no máximo do seu personagem, né, cara? No máximo das suas decisões erradas e muitas vezes egoístas, e ele continua construindo isso dentro de uma história que é muito bacana. Eu gosto muito de Guerra Civil e que pra mim foi bem adaptada pro cinema, mas que a principal diferença pra mim das duas, da Guerra Civil dos quadrinhos pra Guerra Civil dos cinemas, é porque na Guerra Civil dos quadrinhos fica claro que o Tony está errado. Na Guerra Civil dos quadrinhos você fica meio que numa dúvida ali, se será que ele tá tão errado assim. Eu nem acho que ele esteja tão errado assim na Guerra Civil do cinema, mas nos quadrinhos ele é bem escroto, fazendo umas coisas que beiram o ridículo.
E a última história desse guia é Os Supremos, que é uma história da linha Ultimate da Marvel, que é uma pegada mais adulta para os seus heróis. Essa é uma história muito boa, onde a gente tem uma pegada muito mais realista dos heróis, tá ligado? A gente tem uma pegada aqui muito mais heróica e muito mais realista desses personagens, até os poderes deles sendo poderes um pouco mais plausíveis, vamos dizer assim. O Tony particularmente passa por uma coisa muito incrível nesse quadrinho, muito difícil de lidar, que é, além dele ter os estilhaços da bomba ainda querendo pegar o seu coração, ele tá com um tumor no cérebro nessa história. Então a luta do Homem de Ferro é principalmente pela sua vida, tanto com o tumor quanto com esses estilhaços que ainda estão no coração dele. A gente tem aqui uma história muito, cara, diferente de tudo que a Marvel já fez. Se você gosta da pegada da DC nos quadrinhos, você vai gostar muito dos Supremos, porque é muito dessa pegada mais sombria, mais dark, mais pesada. É uma história muito foda, cara. Supremos é uma história que não pode faltar na sua lista de leitura, tanto da Marvel quanto do Homem de Ferro, então não perca essa história de jeito nenhum. Então é isso, galera, esse foi o guia de quadrinhos do Homem de Ferro, pra você se preparar muito pro filme que vem aí daqui uma semana. Ainda essa semana a gente vai ter o guia do Thor e o guia do Capitão América, fechando a trindade da Marvel aí, pra gente se preparar pra Vingadores Ultimato. Então fica ligado, e se você quer conhecer mais sobre esse universo aí da Marvel, clica aqui no card que eu vou estar te indicando o guia de quadrinhos dos Vingadores e do Thanos, pra você conhecer tudo e ir sabendo de tudo lá dos quadrinhos, pra assistir os próximos filmes da Marvel lá no cinema, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo lá nas suas redes sociais, indica os seus amigos, manda pra quem quer conhecer mais sobre o Homem de Ferro, pra quem é fã do Homem de Ferro, manda esse vídeo pra eles pra conhecer quem é esse personagem tão diferente nos quadrinhos do que ele é nesse universo cinematográfico da Marvel e que veio a se tornar, sem dúvida nenhuma, talvez hoje o personagem mais importante da Marvel dentro dos cinemas e quem sabe dentro dos quadrinhos também. A importância do Homem de Ferro hoje é indiscutível e até a gente não consegue meio que medir o quanto ele é importante. Eu não sei se ele é mais importante ou se o Robert Downey Jr. é mais importante pra Marvel. Os dois têm pra mim quase o mesmo peso de importância dentro desse universo. Beleza? Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo, o Guia de Quadrinhos do Capitão América.